Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor, te agradecemos, Deus, por este momento que nós tivemos. Cantamos hinos, louvamos ao teu santo nome. E, Senhor, através dos hinos, Pai, nós ouvimos que o Senhor nos libertou do pecado. Nós podemos dizer: livre, livre nós estamos. Cada um de nós pode gritar: livre estou, porque a graça do Senhor nos libertou. A profecia, Senhor Deus, de Isaías foi que um menino iria nascer para libertar o seu povo dos seus pecados. E esta profecia, Pai, se cumpriu. Ó Deus, e os judeus não receberam, Pai, mas a nós foi estendido, Pai, aos gentios, tanto todos aqueles que crescem no Senhor, Pai. E nós cremos no Senhor, Deus. E o Senhor prometeu: vou preparar-vos lugar. Então há uma casa, há um lugar preparado para nós do outro lado. Senhor, cria em nós a fé para o rápido, Senhor. Cria em nós, meu Pai, um desejo de nos separarmos, meu Pai. O profeta diz que quando o Senhor chama um povo, o Senhor chama para uma libertação, uma separação total, Pai. Que nós possamos estar separados no aprisco do Senhor, Pai, como ovelhas do seu pasto, Deus. Senhor, e o Senhor nos separa através da pregação da palavra. É aonde o Senhor nos transforma, é aonde o Senhor nos muda, é aonde o Senhor nos mostra o que nós estamos fazendo de errado, é aonde o Senhor nos exorta, Pai. E, Senhor, nós te pedimos nesta noite, Senhor, continua tomando o controle da nossa reunião. Pai, toma o nosso pastor nas tuas mãos, e que nós possamos, Pai, receber a adoção de filhos, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, receber uma porção a mais do Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Pai, a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Somente creia, tudo é possível. Somente creia. Amém. Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler nesta noite no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Vamos ler a transfiguração. Mas antes de lermos, eu gostaria de saber quantos estão seguindo o programa da leitura da Bíblia em um ano. Muita gente, hein? Que bênção, graças a Deus. Deus continue vos abençoando. Os que não estão seguindo, comece agora, comece amanhã, ou comece hoje, né? Depois chegar em casa, e você comece de hoje em diante. Depois você vai recuperando os outros capítulos para trás. Nós aprendemos que um hábito se forma depois de 21 dias. Você fazendo a mesma coisa 21 dias, aquilo se torna um hábito. Então, os primeiros dias realmente é difícil. Você determinar um horário, você pode ler a Bíblia. Por exemplo, quem levanta 5 horas para trabalhar, tem que levantar mais cedo ainda, né? Se for ler de manhã, né? Ou quem vai ler de noite, vai ler durante o dia. Estabelece um horário e cria um hábito, tá? E você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Daqui a pouco você vai depender daquilo. Eu lembro que a minha mãe nos ensinava a rezar para dormir.
Mas a gente rezava todos os dias antes de dormir. Não era uma oração, era uma reza, né? A gente rezava todo dia para dormir. E aquilo ficou normal, natural. O dia que a gente esquecia, acordava de madrugada, eu não rezei para dormir. Por quê? Porque foi criado um hábito. Então, se você colocar um horário para você ler a Bíblia todo dia, isso estabelece um hábito. E depois você não vai ter nenhuma dificuldade, que vai ficar uma coisa natural para você. E você vai aprender muito da palavra de Deus. Amém? E você vai adquirir muitas libertações, né? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é que é a verdade, não é? Jesus disse que a palavra dele é a verdade. Ele disse que ele é a verdade, que a palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se lermos a Bíblia, com certeza nós vamos crescer espiritualmente. Perguntaram para o profeta: que farei para ser mais cheio do Espírito Santo, irmão Brana? Leia a sua Bíblia e ore. Amém? Então leia a sua Bíblia e ore. E aqueles que estão fazendo, escrevendo, lendo e escrevendo, é uma maneira de fixação. É muito bom você ler e escrever o que você está lendo. Você lê, depois você faz um exercício mental, lembrar os personagens, o que foi a história, sobre o que, escreve lá, de repente você adiciona um comentário, começa a fazer uma pregação ali, E no capítulo 8, foi no 8, fui muito abençoado, que eu estava escrevendo. De repente eu comecei a pregar, e fui embora. Então, bom, graças a Deus. Mas este é o nosso primeiro culto do ano de 2019, aqui na igreja, Verdade? 2020? Isso, 2020, eu estou atrasado. Meu calendário não virou ainda não. Mas, então esse é o primeiro culto aqui esse ano. Nós terminamos, de 2019 aqui também. Mas começando mesmo um culto é hoje. Culto especial de Santa Ceia. Nós estivemos em Pitangui ontem, celebramos a ceia lá também. E inauguramos lá o salãozinho que alugamos. E foi bom, teve 2 visitantes, Teve uma convidada levada pela Isamara e um outro convidado levado pelo irmão Paulo, que é o regente da banda lá. Então o Paulinho não foi ontem, eu estava em aperto lá para ajudar os meninos lá a fazer o hino, aí ele chegou e me socorreu, Foi muito bom, e nós conseguimos tocar a introdução do hino. Não ficou 100% não, mas melhorou. Conseguimos trocar a introdução do hino. Bom mesmo. Mas, graças a Deus, Tomara que ele vá outras vezes. Então a gente está com expectativa. Nesse final de semana, nós vai ter um evento na igreja de Divinópolis, Pastor José Augusto, conhecido como Pastor Zezinho, Vai ter o jejum que vai começar na sexta, sábado e domingo de manhã termina. Eu ainda não sei se eu vou. Se eu for, provavelmente eu vou ficar até do sábado à tarde e vou para Pitangui para ter o culto. Eu não quero deixar a igreja de Pitangui muitos dias sem a presença da gente lá. No sábado, que vai ter o EJM em Betim, provavelmente eu não vou estar lá. Talvez a gente até cancele o culto lá, não sei como é que vai ser. Se o irmão Rony não vier para cá, a gente coloca ele lá, para pregar. Os irmãos, dirigir o culto. Então, estou crendo que o irmão Rony vai ser uma ajuda muito boa para a gente ali. Amém? Vai ser bom. Nós vamos ler então Mateus 17, versículo 1
Vai ser bom a gente ter o salãozinho lá em Pitangui, porque descansa os irmãos, né? Deve ter uns, eu não sei nem quanto tempo que a gente está tendo culto nas casas lá. Culto na casa é bom, mas assim, como igreja mesmo, não... As pessoas, os visitantes não vão. Vai uma vez, depois não vai mais, né? Eles vai, se você fizer um culto na sua casa e convidar, aí vai, né? Mas se aqui ficar uma rotina ali, as pessoas afastam. Então eu acredito que lá agora vai dar uma deslanchada, né? Nós vamos trabalhar mais um pouquinho, distribuir mais os folhetos. Eu quero criar, já está na minha mente, um modelo de folheto que eu quero fazer para a gente ter um folheto de bolso, com poucos textos, escrito com uma letra maior um pouquinho, um folheto bem reduzido mesmo, e no final vai ter um convite com o endereço da igreja, e para você andar com ele na bolsa, no bolso, no carro, né? Conversou com uma pessoa, dá um folheto, né? Está perto de uma pessoa tá sem assunto, né? Eu não tenho nada que falar com esse sujeito. Fala de Jesus para ele. Vou te dar um convite para você ir na igreja. Você frequenta alguma igreja? Conhece o Evangelho? Você crê em Jesus? Você é um salvo? Você não tem vida eterna? São perguntas fortes, que sacode, né? Então, é importante isso. Nós vamos fazer esse folhetinho, vai ser pequenininho, já está mais ou menos programado, é só passar para o papel, para poder fazer. Todos encontraram São Mateus 17? Para nós trabalharmos um pouquinho, né? Evangelizar um pouquinho mais. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, e a João seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Amém? Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te louvo nesta hora, Senhor, pela oportunidade que o Senhor deu a cada um de nós de estarmos reunidos nesta noite. Abençoa o nosso culto, Senhor. Continue abençoando esta parte do culto, onde a palavra, Senhor, está sendo lida, onde a palavra, ó Deus, encontra guarida em nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um de nós sejamos abençoados, ajudados, fortalecidos, animados. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus.
Se alguém quiser assistir o culto de ontem, Pitangui está no Facebook. A parte do culto, né? Acho que não está todo não, mas tem parte lá. Se alguém quiser assistir, não sei como é que faz, não entendo muito de Facebook, sem dizer nada, mas dá para assistir. Bom, nós pregamos aqui no último domingo, antes do ano novo, baseado nesse texto e baseado nesta mensagem, adoção espiritual. Já pregamos aqui outras vezes, sempre o mesmo tema, baseado em outras mensagens, mas é tudo, né, a mesma linha. O que ficou bem patente para nós aqui é a adoção. A adoção, ela é um estabelecimento do filho, um posicionamento do filho. O pai dando, vamos dizer assim, outorgando ou autoridade ao filho, né? A assinatura do filho vale tanto quanto a assinatura do pai. As decisões do filho são abonadas pelo pai. O filho decide e está decidido. Agora, isso nós aprendemos que é um processo, né? Todo filho, no caso especialmente lá do Oriente, que o profeta fala, né, daquela região, então tinha o tutor, e o tutor é que dava para o pai, dizia para ele, trazia o relatório, que o filho estava em condição de receber o anel, a festa, né, e a autoridade para ele exercer domínio no reino do Pai. O profeta diz que aqui, nessa leitura que nós lemos, foi a adoção, Jesus foi adotado, né? Vocês viram? Uma festa especial, né? Moisés e Elias veio ali e a nuvem cobriu eles, o rosto de Jesus resplandeceu. Deles deve ter tido uma experiência fantástica, né? Gloriosa. O rosto de Jesus ficou diferente. As suas vestes se tornaram brancas como a luz. Pedro ficou religioso, falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Por que nós não façamos aqui? Vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias? Mas a voz disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, né, em quem eu tenho o prazer de habitar, a escutai-o. Então agora o filho, Jesus, tem a autoridade, e você escutando Jesus, você está escutando o Pai. Amém? Isso é glorioso. Eu vou ler aqui no parágrafo 116, começar no 116. Eu quero ler assim bem fluente, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é muito glorioso isso aqui. Eu vou começar no 116, nós vamos até o 155. Aí eu quero ver se eu leio sem parar. Não sei se eu vou conseguir, né? Tenho o hábito de ler comentando os textos, mas vou tentar ler da melhor forma possível. E lá, como o pai nos velhos tempos tirava o filho, vestia uma túnica e fazia uma cerimônia, e depois disso o nome do filho era tão bom quanto o nome do pai, o filho era herdeiro de todas as coisas. E Deus tomou Cristo no monte da transfiguração,
no testemunho da esperança, da fé e do amor, e o ofuscou com uma nuvem, e a Bíblia diz: suas vestes brilhavam como o sol, e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado. Agora, Pedro ficou tão empolgado como sempre. Ele era um homem muito zeloso, e eu gostaria que todos fôssemos zelosos. Muitas vezes você pode falar coisas boas em suas obras zelosas, mas Pedro ficou entusiasmado quando realmente viu o que aconteceu. Deus permitiu que ele tivesse um testemunho em pouco tempo, depois que eles descessem. Mas quando ele viu de pé, havia 3 naquele lugar: esperança, fé e amor. E havia 3 ali na montanha: Pedro, Tiago e João aqui, Moisés e Elias e Cristo de pé, em uma confirmação desses 3 aqui. Agora eles olharam, lá estava Moisés primeiro, em seguida estava Elias, o profeta. E algumas pessoas nos perguntam: nós conheceremos quando chegarmos lá? Nós nos conheceremos quando chegarmos lá? Veja que pergunta interessante. Estão prestando atenção? Perguntaram para o profeta: nós nos conheceremos quando chegarmos lá? Embora Elias e Moisés tivessem se ido há muitas centenas de anos, não apenas nos conheceremos, como também os que nunca vimos. Pedro, Tiago e João nunca haviam visto Moisés, e ainda assim os reconheceram num piscar de olhos, quando estavam de pé sob a sombra do Todo-Poderoso. O que será quando estivermos lá? Vou conhecer Sankei quando o vir. Eu conhecerei a voz dele, embora nunca o tenha ouvido. Eu conhecerei Wesley. Vou conhecer Moody, Calvin, Knox. Conheceremos todos quando chegarmos ali. Amém? Aí você pode dizer assim: conhecerei William Branham. Amém? Conheceremos Paulo. Conhecemos Pedro, Tiago, João, Filipe. Conheceremos Jesus. Amém? Vamos conhecer todos quando chegarmos ali. Vamos assumir um aspecto diferente do que somos agora. Estaremos em um estado temporário, ou melhor, em um estado glorificado. Pedro, Tiago e João estavam. Assim, naquela prefiguração, se eles puderam reconhecer homens sem uma falha, dos quais nunca haviam visto ou visto uma foto, estavam desaparecidos por centenas de anos, mas numa prefiguração puderam em um momento reconhecê-los, sem dúvida. O que será quando formos glorificados, estando em sua presença? Vamos nos conhecer? Certamente, nós conheceremos todo mundo. Um pouco do infinito se estabelecerá sobre nós, como Deus é infinito. Observem, eu devo encerrar. Enquanto eles olhavam, e Pedro, como um bom aluno do seminário, diria: sabe, creio que todas as igrejas estão certas. Se você é ortodoxo em sua crença, isso não importa. Então teremos apenas os maometanos e os budistas, e teremos todos juntos. Pedro disse: bom é estarmos aqui, e agora vamos construir 3 tabernáculos. Aqui vamos construir um seminário para Moisés, vamos construir um seminário para Elias, e todos os que o quiserem adorar de acordo com a lei, e assim por diante, que adorem. E agora observamos, eles olharam, e Pedro e eles observando Moisés. Moisés representava a lei. Deus deu aos filhos de Israel a lei porque eles quiseram a lei. Isso aqui eu fiquei maravilhado com essa frase. Deus deu a lei para os filhos de Israel porque eles quiseram a lei.
Você quer o que? A lei ou a graça? Nós vamos ver o profeta falando aqui na frente que ele não quer a justiça de Deus. Senhor, eu não quero a tua justiça. Nós vamos entender a hora que chegar lá. Pedro disse: bom é estarmos aqui, agora vamos. Não, Deus deu aos filhos de Israel a lei porque eles quiseram a lei. Deus não queria que eles a tivessem. Essa é a escolha do homem. Em Êxodo 19, eles disseram: tu nos dás algo para fazer, para merecermos a nossa salvação. Manteremos uma lei, se tu nos deres. Em outras palavras, mas nunca foi o plano de Deus. Se você quiser segurar esse parágrafo aí, é o 122. Isso aqui é fantástico. Isso aqui abre um campo tremendo para meditação, para preparação. É tremendo isso aqui, porque nós às vezes queremos isso, né? Nós queremos leis, queremos justiça, queremos fazer as coisas, agir da nossa maneira. Aprendemos lá atrás: tire os seus pensamentos, coloque os pensamentos de Jesus. Parágrafo 62, me parece. Muito bom o parágrafo também. É melhor parar de planejar você mesmo e apenas usar o plano dele. Acho muito mais fácil seguir seu plano. Ali estava Moisés, a lei. Pedro disse: bem, alguns de nós mantêm a lei. Agora, não há carne justificada pela lei. Então, a seguir, depois que a lei de Deus permaneceu ali, o próximo de pé era Elias. E assim que eles vêm, em ordem numérica, o próximo de pé era Elias. Eu vejo depois de Moisés. E Elias representava a justiça de Deus, os profetas. E Elias representava a sua justiça, de modo que Elias atraiu fogo do céu e matou os 50. E ele estava representando a justiça de Deus. Então Pedro queria a lei de Deus e a justiça de Deus. Ei, sufoco, hein? Você hoje vai participar da ceia do Senhor. Você quer o quê? Você vai clamar o quê? Por quê? Se você for clamar por justiça, você não tem condição de aproximar dessa mesa. Se você for clamar pela lei, pela sua justiça, pelo que você faz, pelo que você, tanto que você é bom, você não tem condição de aproximar dessa mesa. Ninguém pode ser salvo pela lei. E se você falhar, e se você falhar ao transgredir a lei, resta apenas uma coisa: a morte. Isso é justiça de Deus. Deus exige isso. Sua lei justa deve ser ter justiça. Então, enquanto Pedro falava, querendo construir seu tabernáculo, e perguntou a Deus se podia fazê-lo, então eles olharam de volta e viram apenas Jesus. A lei falhou. Vamos nesta manhã desviar nossos olhos da justiça própria, ou de algo que fazemos. Eu não imploro por lei. Não posso ser julgado pela lei, porque sou sem lei. Ninguém guardou a lei, eles não podiam cumprir a lei. E você também não pode se salvar, nem você pode se curar. E se a lei, por sua própria vontade, você desejou projetar isso no plano, então há apenas uma coisa exigida pela lei. E se você fracassar, é a justiça. E a justiça deve ser condenado e morrer para sempre. Requerer uma aniquilação total.
porque aquele que quebra um ponto da lei é culpado de toda a lei. Então você deve morrer. Mas Deus, quando olhamos para a lei de Deus e olhamos para a justiça de Deus, vamos olhar para o outro lado. Olha aqui, lá estava Jesus, representa o amor de Deus, não a lei, não a justiça, mas nele foi encontrado o cumprimento da lei e da justiça. Ele é o meu filho amado. Não há mais coisas feitas para você mesmo, ou por você mesmo. Ouça o seu tutor. Essa é a razão pela qual Pedro pôde dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A lei e justiça foram cumpridas em Cristo, e é o amor de Deus, da raça humana. Amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando você abre o seu coração com sinceridade e entrega o seu caminho ao Senhor com verdade, você cumpriu toda a lei, porque Jesus cumpriu a lei no seu lugar. Amém? Você está justificado. Amém. Justificado, o profeta diz, é mais do que ser perdoado. É como se você nunca houvesse cometido nenhum pecado. Deus olha de lá e te vê mais alvo do que a neve. Suas vestes brilham, seu rosto brilha. O negrume do pecado, vermelhidão do pecado, conforme a Bíblia diz, não existirá diante de você. Deus vai te olhar através do sangue de Jesus e vai te ver mais alvo do que a neve. Isso é a maior revelação que existe. Saber que você é um filho de Deus, que Jesus pagou o preço no seu lugar. Amém? E que você é um salvo simplesmente por crer. Olha que coisa gloriosa isso. Você fala, mas isso é fácil demais. Mas não é tão fácil assim, porque quantas pessoas estão indo para o inferno? Se fosse fácil assim, todos creriam. Não é fácil. Você deve dar glória a Deus por estar nessa posição que você está. Você deve ter segurança disso e dizer: obrigado, Senhor, por ter pago o preço do meu pecado, por ter lavado do teu sangue, por ter me dado o direito a entrar na vida eterna. Não confie na sua justiça. Amém? Não confie na justiça do homem. Confie na justiça de Cristo. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus misericordioso nesta manhã, ao implorar por esta audiência, não imploro por lei, não pedimos nenhuma lei, não queremos ser julgados por seu próprio mérito. Eu não quero a justiça, Senhor, não para que o seu julgamento venha sobre mim, nunca, Senhor, mas imploro por tua misericórdia. Ele disse: a ele ouvi, porque eu deveria ouvi-lo, ele é o único que tem a salvação. Maria, José e todos os outros santos eram grandes pessoas, mas somente ele, a ele ouvi. Ele é o único intercessor, ele é o único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. Porque eu o ouço, a lei não poderia me dar paz, ele pode. Amém. Amém. A justiça não poderia me trazer nada, apenas condenação. Ele me dá paz e reconciliação. A lei poderia me condenar, porque se eu ficar doente, a lei exige que eu tenha ambas, as leis da natureza e a justiça de Deus, sejam executadas sobre mim, então devo pagar a penalidade.
Mas hoje volto minhas afeições e meus olhos da lei e da justiça, e olho para o amor de Deus que me reconciliou de volta a Ele pela graça, e não pela lei e pela justiça, mas através da reconciliação. Ele pagou o preço para reunir o homem e Deus, para torná-los um. Aí o profeta conta a história de Arnold von Wilkert. Nós vamos ler a história aqui. Lá na Suíça, faz muito tempo. Ao encerrar essa observação, muitos de vocês, filhos da escola, suponho que ainda o tenham de uma história antiga que nunca deveria morrer. Embora esteja desaparecendo hoje em nosso país, mas nunca desaparecerá na Suíça, onde aconteceu. Você se lembra em sua escola, em sua leitura, de Arnold von Wilkert e o grande herói da Suíça. O grande herói da Suíça, você pode mencionar o nome dele hoje, nos Alpes suíços, e os rostos ficarão rosados e as lágrimas correrão por suas faces. Os suíços são um povo que ama a paz. São alemães que, no início dos séculos, desceram as montanhas onde não há minério nem nada, mas eles compraram. Eles têm a influência dos alemães. Os alemães pensam que eles são uma raça denominadora, é verdade, mas estão tentando inventar uma arma ou uma bomba que conquistará o mundo inteiro com a sua inteligência. Mas o suíço é uma gente que ama a paz. Ele desce e faz dele pega algum material, faz um relógio para o seu vizinho e vive em paz. É famoso o relógio suíço, né? Então, nas altas montanhas suíças, há muitos anos, quando eles estabeleceram seu reino, eu diria, seu governo, eles não eram uma nação militar, eles eram uma nação que amava a paz. E um dia, quando os invasores chegaram à sua terra e pisotearam tudo que tinham, não importava o que eles tinham construído, eles rolaram pedras pelas montanhas e isso nunca os incomodou, e eles fizeram o exército suíço recuar em um campo no pé da montanha. E então, é tão bonito na Suíça, como eu os tenho observado, como eles cultivam. E nas terras baixas, e o próximo é o gado, depois mais acima da montanha estão as ovelhas, e todo o caminho no topo é onde eles criam suas cabras. E como eles têm o canto tirolês, que esses chamados tiroleses americanos de Hollywood ridicularizaram, nunca se compara a ele. Como eles tocavam a buzina quando perturbados, isso, e todos os vizinhos corriam juntos para ajudar quando havia alguma necessidade. E agora nós a usamos como uma banda de jazz, rock and roll e tão como a poluição. Escute, amigos, farei a observação do meu administrador. Se Deus não enviar um julgamento a esta geração adúltera e perversa, Ele terá que levantar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por orientá-los, por queimá-los. Isso mesmo. Certamente Ele é justo, e não podia haver mais nada a ser feito, senão Deus teria feito. E enquanto a misericórdia mantém os braços abertos, fuja para ela. E ali na montanha, onde este pequeno exército estava armado com o que eles podiam encontrar como proteção, paus e lâminas de serra, e o que mais eles tivessem, forquilhas, apoiado, o grande exército estrangeiro vinha como uma sólida parede de tijolos. Eles eram todos os homens treinados, e grandes lanças, e marchavam, fazendo retroceder este pequeno exército suíço contra a montanha. Eles estavam sem esperança,
Tudo que eles tentavam estava tudo negro e escuro, e nada poderia salvá-lo. Depois de um tempo, a partir do meio deles veio um grito de Arnold, e ele saiu e disse: irmãos, hoje eu morro pela Suíça e por sua liberdade. Ele disse: amamos nossa pátria pela qual nossos pais lutaram e a qual nossos pais pretendiam que tivéssemos. E hoje nossa grande economia está em jogo. Agora dou livremente minha vida pela Suíça. Ele disse: lá atrás das montanhas está minha adorável casa, minha doce e amorosa esposa e meus filhinhos, esperando que eu volte. Mas, disse, nunca mais os verei nesta terra. Ele disse: hoje vou morrer pela Suíça. Eles disseram: o que você fará, Arnold? Ele disse: siga-me, eu vou quebrar as fileiras do exército, eu vou quebrar a guarnição deles, e então vocês peguem o que tiverem e lutem da melhor maneira possível, como homens de guerra, lutem com o que vocês têm da melhor maneira possível. E ele levantou os braços e olhou em volta para onde as mais pesadas das lanças estavam vindo, e enquanto avançava, e ele levantou os braços e gritou: abram caminho para a liberdade. E ele correu em direção àqueles que se aproximavam como uma parede de tijolos. Abram caminho para a liberdade, ele gritou. E ele correu para as mais grossas lanças e abraçou as pontas, juntou-as no peito e morreu. E os homens suíços o seguiram com o que tinham. Aquilo provocou tanta comoção, até ao ponto de romper a fileira deles. Todo homem estava fora de lugar, eles não sabiam o que fazer, e os suíços correram e conquistaram uma vitória, e a Suíça nunca mais teve uma guerra desde então. Por muito tempo será lembrado na Suíça, enquanto houver uma Suíça, Arnold von Winkelried será lembrado. Mas isso é maravilhoso, mas isso é um maravilhoso gesto heróico. Em nenhum lugar foi comparado, mas é uma coisa menor, apenas uma coisa menor, um dia em que os filhos de Adão, quando a lei falhou, e quando a justiça dos profetas falhou, onde a lei se tornou fraca e não podia salvar, através do sacrifício de cordeiro, o sangue animal e o espírito animal não podiam retornar, falhou. Satanás sabia melhor que isso, e quando a justiça de Deus, todavia, chamando o fogo e queimando os 50 e os julgamentos que os profetas davam à terra, o homem constantemente ia para a perdição. Toda a esperança se foi. Deus enviou a lei, Deus enviou os profetas, e todos eles falharam. Todas as esperanças se foram para a humanidade. Um dia, no meio dos reinos da glória, o Filho de Deus surgiu. Ele disse: hoje irei libertar os filhos de Adão. E quando ele esteve lá, quando todas as esperanças, o diabo colocava doenças sobre nós, ele colocava pecado sobre nós, e nós tínhamos que assumi-lo. A justiça da lei exigia, e se falhássemos em receber a lei, todos seríamos condenados pela lei. Somente a justiça seria exercida, não havia saída, nada que pudéssemos fazer. Mas ele deu um passo à frente. O anjo disse: o que você fará? Ele foi à terra, e ele disse: agora vocês, todos vocês, filhos de Adão, aceitem o que eu lhes dou para lutar,
e lutem como puderem, da melhor maneira possível. E ele nunca se lançou nas bases de um ponto fraco, através da teologia, nem da construção de seminários, nem da construção de igrejas, mas foi aonde as lanças eram mais pesadas, através do vale da sombra da morte. E ele reuniu a morte e a doença com seus braços em seu próprio seio, e enviou de volta o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para colocar em nossas mãos, e exigindo que cada filho de Adão lutasse como pudesse. Embora você seja ridicularizado, seja perseguido, seja chamado de santo rolador, tudo mais, lute da melhor maneira possível, pois a vitória é certa. E a graça de Deus, o inferno é derrotado, suas guarnições estão destroçadas, e o grande capitão da nossa salvação está liderando hoje o batismo do Espírito Santo. E os filhos e filhas de Adão, porque se sentarem aqui até morrer, ó filhos e filhas de Adão, porque se sentarem aqui até morrer, vamos nos levantar e fazer alguma coisa, vamos pegar o que temos, se não for mais do que um balbuciar mortal que ainda possa se mover, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Ele por nossa salvação. Se você é um pecador, nunca pôde ser chamado fora da pedreira desta terra, porque Deus os destinou com o Evangelho. Mas fique quieto e deixe Deus te ver, para te colocar no edifício. Se você está doente, lembre-se, Jesus venceu a morte, o inferno e a doença, a sepultura e tudo, quando Ele morreu por você no Calvário. Vamos pegar o que temos nesta manhã e lutar com o melhor do nosso conhecimento. Amém? Esse é o nosso dever. Vamos cantar? 302. Rude cruz se erigiu, porque dela fugiu, como emblema da morte da dor. Nós vamos cantar dois hinos, é esse o 336. É o 302. Rude cruz se erigiu, lá maior. Vamos cantar com tudo que nós temos, de pé? Lá? Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Usa tudo que você tem. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo
porque nela Jesus me salvou. Cante. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória edificante. Eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. 336. Porque Ele vive. Pode ser lá. Fica mais alto um pouquinho, daqui a pouco. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Essa é a nossa vitória, né? A cruz de Cristo, a ressurreição é a nossa esperança. Vamos para a Santa Ceia. Pode cortar aí a gravação. Aleluia, glória a Deus. Nós partimos do pão. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 a seguir, como todos já conhecem, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, se você entendeu a pregação nesta noite, você sabe que você
não depende do que você faz, você depende inteiramente da graça de Deus. Amém. Se você está confiado nessa graça, você tem o direito de participar da ceia do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, Senhor. Dirigimos a Ti mais uma vez, com estes elementos em nossas mãos, este pão e este vinho, o pão representando o corpo do Senhor e o vinho representando o Teu sangue. Pai, nós não cremos na doutrina da transubstituição. Nós sabemos que este pão continuará sendo pão, e este vinho continuará sendo vinho. Mas estes elementos, Senhor, estão preparados para representar, para apontar para o Teu corpo e para o Teu sangue. Pai, nós oramos para que o Senhor aceite isso e coloque a Tua bênção sobre isso. E que nós, ao participarmos desta mesa, receberemos força espiritual, graça do Senhor, para continuarmos lutando, Senhor, servindo a Ti e Te louvando. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por estes elementos, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E temos dado graças por partir. Fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando penso fazer o bem, o mal já fiz. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Falho pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Pois minha vida tem o sopro da Tua vida. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Reflete a natureza de um pecador. Meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Onde abundou o pecado,
Aleluia. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear o mestre chão
Senhor seja exaltado em nossas vidas, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através, Senhor, do nosso viver. Pai, que o nosso viver seja um convite ao pecador, que o nosso viver seja uma ajuda às pessoas, que nós possamos, ó Pai, ser, como o Senhor disse aos discípulos, luz para o mundo. Nós possamos, ó Deus, ser sal para a terra. Nós estamos iniciando, Senhor, o ano de 2019, 2020. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos dê um ano de vitória espiritual sobre o pecado. Amém. O diabo esteja debaixo da planta dos nossos pés. Amém. Que nós possamos saltar lugares, nós possamos quebrar grilhões, que nós possamos cantar a vitória todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a igreja do Senhor seja uma igreja vitoriosa, que ela seja, Senhor, um facho de luz nesta cidade, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo. Oh Deus, a Bíblia pergunta: pode o mundo ver Cristo em ti? Senhor, ajuda-nos nesta noite, em nome de Jesus, para a tua glória, nós oramos. Vamos para o culto de lava-pés.